Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mandy. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000 do Enem. Bom, galerinha, a gente vai analisar aí a redação 4, né, se não me engano, da Marina Rocha, né, professora de redação do colégio e curso AZ. Achei muito interessante, né, créditos primeiramente ao site do G1. Gente, esse site é muito bacana, né? Tem várias redações nota 1000, inclusive de anos passados também. Então, créditos totais ao site do G1 que disponibiliza essas redações aí para os candidatos, né? As redações nota 1000. Para os candidatos, não, pelas pessoas, aliás. E o tema do ano passado foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Né, um tema muito interessante. Eu estava analisando as redações, muitos candidatos citaram a Constituição, né? Algo muito bacana, assim, em relação. Na verdade, a Constituição é o maior, como se diz, né? O maior relatório, não, como eu posso dizer? É algo muito interessante de se citar, né? Justamente pelo fato de debater aí, né, na questão de ser um direito do cidadão. Então, muito interessante isso. Gente, o que eu ia falar pra vocês? A gente tem playlists também de redações nota 1000 dos Enems anteriores, então não deixe de acompanhar aí também no canal, que tá bem interessante para vocês estudarem, né? Fazerem análises, porque, gente, é muito importante a gente treinar, mas a gente também lê, né? Principalmente de candidatos que tiraram 1000, pra gente ter uma base, né? Uma base aí. E a gente aprende muito lendo, né? Claro, a gente aprende errando. Então, gente, não tem problema errar. Pelo contrário, a gente aprende com nossos erros. Isso é de extrema importância pra gente evoluir, né? Pra gente progredir. Eu acho interessante os modelos de redações nota 1000, né? Porque se espelhando nas argumentações, né, nas redações é muito interessante dos candidatos que já tiraram 1000, a gente tem uma base aí de modelo de como o INEP gosta, né, de como os corretores gostam aí dos modelos, né, claro, nunca não, né, a gente pode afirmar, mas sempre o tema da redação aí, o modelo de redação foi o texto aí, né, dissertativo argumentativo, então é muito interessante seguir esses modelos, tá certo? Então não deixem de acompanhar, de lerem, eu vou deixar aí créditos ao site do G1, leem, né, desculpa, leem aí os sites, né, os modelos de redações, que isso pode ajudar muito vocês, né, a como trabalharem aí a estrutura de redação, isso é muito bacana. Vai ajudar muito vocês aí, espero que ajude muito vocês aí a treinarem, né, e se espelharem nesses modelos. Belezinha, olha só que interessante, a redação da professora Marina Rocha, né, do colégio aí e curso AZ, olha só que bacana. De acordo com o artigo 3, ela citou a Constituição, olha que interessante, já de cara ela já foi citando a Constituição Federal, né? Algo aí, como eu disse, né, eu até embolei as palavras, mas muito importante, gente, você pode citar a Constituição em qualquer tema, né, desde que você saiba contextualizar, até mesmo porque a Constituição, ela é principal quando se trata, o principal argumento quando se trata aí sobre direitos, né? E eu achei interessante, né, sobre sociedade. Achei interessante que várias redações eles também citaram a Constituição, né? Justamente pelo tema aí pegar um pouco, principalmente da questão aí de direitos civis, né, de registro. Então é algo que bate muito aí na tecla da sociedade, dos direitos da sociedade. Então super bacana, super interessante. Olha só, aí ela já descreveu na introdução, no primeiro parágrafo de introdução, ela citou, de acordo com o artigo 3 da Constituição de 1988, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é o combate à desigualdade. Contudo, né, porém, entretanto, contudo, todavia, percebe-se que a concretização dessa meta ainda é um ideal distante, visto que aproximadamente 3 milhões de brasileiros não possuem registro civil. Tinha dados também nos textos motivadores super interessantes, olha só. Fato que os impede de votar, estudar, trabalhar e se inserir em qualquer prática cidadã. Escancara-se, desse modo, a desigualdade, enquanto a parcela que possui documentação adequada acessa seus direitos básicos, aqueles que não são registrados são invisíveis perante a nação. Diante disso, olha só os argumentos dela, que interessante, né? Na introdução, os argumentos que ela citou. Diante disso, insuficiência, olha só, o primeiro argumento, insuficiência de ações governamentais
e de debate sobre o tema podem explicar esse cenário. Então, olha que interessante os dois argumentos dela, né? Algo muito importante aí também que se contribui para a permanência desse problema, né? Então, é interessante a gente, quando for construir uma redação, já analisar, né, quais argumentos aí podem contribuir para ser uma causa desse problema, né? O que contribui para ser esse problema? Então, aqui na visão dela, olha só que interessante, ela expôs que esses seriam aí as causas desse problema. Então, vamos analisar o primeiro parágrafo argumentativo dela, né, em relação à insuficiência de ações governamentais. Olha o que ela vai destacar no primeiro parágrafo argumentativo. A princípio, destaca-se a dimensão política dessa discussão. Segundo o filósofo francês Rousseau, olha que interessante, ela citou um filósofo para defender o argumento dela. As leis existem para encaminhar a justiça ao seu objetivo. No entanto, porém, entretanto, contudo, todavia, né, essa premissa se distancia da prática brasileira, pois a lei de 1997, que determinou a gratuidade do registro de nascimento, não conseguiu concretizar o justo acesso à documentação. Isso ocorre, pois não se trata essencialmente de uma questão financeira, mas sim de um entrave político. Não basta que a retirada do documento não seja paga. É preciso que seja oferecida de forma acessível. Gente, olha que interessante, né? Tudo a ver com o primeiro argumento dela, né? Que foi exatamente sobre insuficiência de ações governamentais. Ou seja, o que ela quis destacar aqui, né? Até mesmo com a frase do filósofo Rousseau, né? Sobre aqui no caso, que as leis existem para encaminhar a justiça ao seu objetivo. Ela citou aqui que não basta o documento ser gratuito, né? Aqui no caso, esses documentos, a certidão, o CPF, principalmente na certidão aqui no caso, não basta eles serem só gratuitos. Por que ainda continua esse problema, né? Por que muitas pessoas não têm acesso a isso? Não basta ser totalmente gratuito, né? É preciso levar acesso a informações sobre como se, aqui no caso, né? Como se faz esses documentos. É a mesma coisa, não adianta eu te dar algo gratuito se eu não levar informações para você sobre esse algo, como isso pode ser acessível a você, como isso vai te beneficiar. Então não adianta algo ser gratuito, as pessoas precisam de informações de como ter acesso a isso. É isso que ela quis dizer aqui, né? Descrevendo aí, resumindo o que ela quis descrever aqui, olha que interessante, né? E realmente faz todo sentido. Não basta algo ser gratuito. Como essas pessoas vão ter acesso a isso? Então aí está, né, essa questão. Olha só. Não conseguiu concretizar o justo acesso à documentação, exatamente. Isso ocorre, pois não se trata essencialmente de uma questão financeira, mas sim de um entrave político, que não basta a retirada do documento, não basta que a retirada do documento não seja paga, é preciso que seja oferecida, né, de forma acessível, exatamente. Nesse sentido, diante da ausência de medidas que criem ações populares, ou seja, né, medidas para a população ter acesso a isso, para levar a essa oportunidade a parcela invisível, né, exatamente tudo com o tema aí, que ela defende aí no tema da população, o cenário tende a permanecer o mesmo. Como resultado disso, afastando-nos do ideal de justiça proposto por Rousseau, exatamente, uma vez que as leis existentes são ineficazes para garantir o combate à subcidadania. Exatamente, tem algo gratuito, mas por que isso ainda é um problema, né? Porque isso ainda é um tema de redação, porque ainda existe esse problema. Então, por que ainda tem esse problema? Tá certo? Perceberam o questionamento? Então, é exatamente sobre isso, né? Se é algo gratuito, por que muitas pessoas ainda não têm? Qual é o problema que está acontecendo aí? Principalmente foi o que ela destacou aqui, né? O acesso a informações sobre isso, né? Porque ainda existem pessoas que não têm. Então, né? Muito interessante o argumento dela, achei muito bacana. De debate sobre o tema. Então, olha só, o segundo argumento dela, né? Vamos analisar o terceiro parágrafo, que seria o segundo argumento dela, né? Sobre debates. Olha só, ela descreveu o seguinte: além disso, nota-se que há fatores culturais que corroboram esse contexto. Fatores culturais, olha só. Embora proposta pela Carta Magna de 1988, em seu artigo 3, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é afastada pela passividade diante da falta de democratização da documentação civil,
De um lado, há aqueles diretamente atingidos por esse drama e que, sem acesso à informação sobre como e onde retirar seus documentos, mantêm-se alheios à discussão e à sua resolução, dando continuidade, inclusive, ao que é, muitas vezes, uma prática comum em suas famílias há gerações. De outro, há pessoas devidamente registradas, de modo geral, sequer percebem a existência do problema, pois são poucos os debates sobre a legião de brasileiros invisíveis exatamente, né? E é por isso necessário ter esse um debate, por isso isso virou um tema de redação. Faz sentido, né? A legião de brasileiros invisíveis, aos quais qualquer tipo de direito é negado. Com isso, liberdade, justiça e solidariedade são metas cada vez mais distantes. Exatamente, por isso ela citou aqui como argumento de debate, né? É interessante que ela citou a Constituição duas vezes, no primeiro e no segundo parágrafo, e ela contextualizou muito bem. Ficou muito interessante esses argumentos aqui que ela trouxe para a redação. Olha só que bacana. E o parágrafo conclusivo, né? Beleza, Beleza, gente, parágrafo conclusivo, né, aqui. É super importante, na conclusão, a gente fazer três perguntas, né, bem interessantes. Quem vai fazer, né? De que maneira? Qual órgão, né? Quem vai fazer? De que maneira isso pode ser solucionável o problema, né? Como, né? Três, no caso, é quem especificamente, qual órgão, né? E de que maneira vai solucionar esse problema. Então, isso é de extrema importância, né? Para a proposta de intervenção, né? Então, nos primeiros parágrafos, aí a gente nota que, né, na estrutura de redação, basicamente, a gente cita os argumentos, né, segundo aí, né, o modelo de redação dissertativo argumentativo, os argumentos, quais são as causas que contribuem para esse problema, e agora, na conclusão, né, desculpa, na conclusão, na proposta de intervenção, quem vai solucionar esse problema? De que maneira, né? Na visão do candidato aí, de que maneira pode ser solucionável o problema? Então, o Enem, ele traz para você um problema, né? Que seria o tema de redação, uma problemática, para você aí, né? Problematizar aqui no caso. Construir segundo seus argumentos, né? Quais são as causas desse problema e no parágrafo conclusivo você aí propor, você destacar uma proposta de intervenção, uma solução para esse problema. Então, esse é o modelo dissertativo argumentativo, né? Que é cobrado aí no Enem. Super interessante. Então, tá. Olha só, na conclusão dela, quem vai solucionar esse problema? De que maneira aí pode ser solucionável esse problema aí que ela destacou como argumentos? Olha só que interessante. Aí ela destaca, começa o parágrafo, né? Desculpa, conclusivo, destacando o seguinte: torna-se evidente, portanto, que a situação é grave e deve ser alterada. Para isso, é urgente que o Estado haja vista. Então, quem? O Estado. Olha só que interessante, vai fazer o quê? Haja vista sua função principal. Então, ela destacou o que o Estado faz também, o papel dele. Haja vista que sua função principal é de visar ao bem coletivo. O que ele vai fazer para solucionar esse problema? Priorize a emissão de registro civil daqueles que ainda não possuem. Olha que interessante. Isso pode ocorrer de que maneira? Isso pode ocorrer por meio de ações comunitárias que aconteceriam em espaços como praças e colégios, em parceria com prefeituras, a fim de tornar acessível a retirada da documentação e, com isso, o exercício da cidadania. Então, olha que interessante, né? Ela citou aí uma proposta de que o Estado deve, aí, por meio de ações comunitárias, olha só que interessante, priorizar, né, que no caso a emissão deste registro, né, através aqui no caso de ações comunitárias, em praças, em colégios, olha só que interessante, levar acesso a essas informações para as pessoas, né, e tem tudo a ver com o argumento dela, né, que ela destacou também, olha só que interessante, sobre deixa eu até voltar aqui sobre insuficiência de ações governamentais, o debate sobre isso. Então, olha que interessante, até mesmo na proposta de conclusão dela, ela destacando aí sobre os argumentos dela e quem poderia solucionar. Então, muito bacana. Prefeituras também, né, a fim de tornar acessível a retirada da documentação e com isso o exercício da cidadania. Ademais, a mídia deve estimular o debate consciente sobre o tema. Então, olha que interessante. Sobre debate, né?
para sensibilizar e informar a população. Gente, a mídia ela é algo muito importante, né, em relação ao debate, à educação, a tudo. Inclusive, né, esses vídeos, o canal, vocês estão assistindo informações, conhecimento, adquirindo conhecimento através da mídia. Então, é sim um meio muito interessante de proposta de conclusão também, de proposta de redação, né, a mídia, informações, né, é muito interessante. Ademais, a mídia deve estimular o debate consciente sobre o tema para sensibilizar e informar a população. Somente assim, a invisibilidade de diversos brasileiros deixará de ser uma realidade e o combate à desigualdade finalmente será adequado, concretizando o ideal da Constituição Nacional. Olha que bacana, né? Muito interessante aí, né? Parabéns aí para a professora Marina Rocha aí, né, do Colégio de Redação e Curso A a Z. Muito bacana e interessante a redação dela. Tá vendo, gente? Perceberam? Olha que interessante. Ela citou também para enriquecer a redação dela a Constituição. Então, vocês. E o filósofo, né, Rousseau, né, aqui também. Então, vocês podem citar filósofos, frases, filmes. A Constituição, claro, é só vocês contextualizarem, né? Saber contextualizar aí com o tema, né? É muito interessante. Então, gente, basta vocês usarem a criatividade e contextualizar com o tema. O importante é você expor para o corretor, expor, né, através de argumentos, aqui no caso, os seus argumentos. Expor o que vocês, aqui no caso, ao ver de vocês que contribui para aquilo ser um problema, né? E propor, solucionar, aqui no caso, elaborar uma proposta, descrever uma proposta aí para solucionar esse problema. Então, aqui no caso, é algo muito pessoal de cada pessoa, né? Claro, subjetivo, né? Mas o importante é vocês saberem construir um modelo de redação, como expor esses problemas, né? Por isso é interessante vocês, e é importante vocês lerem as redações nota 1000, né? Para vocês analisarem, vocês se espelharem também, né? De que maneira esses candidatos, para enriquecer o conhecimento de vocês também, aqui no caso, né, dar mais ideias para vocês aí em relação a isso. Mas, gente, redação é algo pessoal de cada um, né? O importante é vocês saberem contextualizar com o tema, saber expor os argumentos de vocês, saberem fazer aí uma proposta para solucionar aí esse problema, né? Isso é algo muito visado aí, que o INEP, os corretores visam muito, né? Os argumentos, né? A maneira como são construídos os argumentos, a conclusão, como você está propondo isso, como isso pode ser solucionável, né? Porque eles entregam um problema, né? Aqui no caso, né? Resumindo, só para descrever para vocês. Eles entregam um problema, eles querem que você, aqui no caso, destaque as causas desse problema e propõe aí, né, uma solução para isso. Então, isso é muito interessante, né? Vocês aí analisarem as redações também, analisarem aqui argumentos, né? Quando vocês pegarem, mesmo que vocês não saibam o tema, não entendam muito, leiam os textos motivadores, isso vai ajudar muito vocês. E já elaborem na cabecinha de vocês, já pensem aí, construam aí as ideias, né, de, poxa, qual tema aí, ou qual argumento aí eu posso contextualizar com o tema, o que que pode ser uma causa disso, né, o que eu posso propor aí para solucionar esse problema. Então, são perguntas importantes para você fazer que vai te ajudar e te direcionar a fazer uma boa redação, construir bons argumentos, tá certo? E claro, leitura, gente, é muito interessante, muito importante leitura, né? Se espelharem aí, estudarem, se espelharem aí nos modelos de redação, porque vai ajudar muito vocês, tá bom? Créditos, mais uma vez, ao site do G1. Não deixem de se inscrever no canal também, que vai estar ajudando bastante a gente, né? Para ajudar vocês também a divulgar conhecimento, né? Isso é muito importante. E bons estudos, vejo vocês nas próximas análises de redação aí também. Lembrando que a gente tem playlists de redações aí também, nota 1000 no canal dos Enems anteriores, tá certo? Um abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.